Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em todos, em cada um de vocês, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Lux Esotérica. Segunda a sexta-feira, sempre aqui às 21 horas, levando para vocês, ouvintes, os temas da espiritualidade, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que vocês acessam em www.levir.com.br. Agradecemos muitíssimo aí a audiência dos irmãos e das irmãs que nos prestigiam diariamente e a todos vocês que nos acompanham em áudio e em vídeo, também no site da Levir. Nós estamos levando para vocês, ouvintes, aqui uma nova série de programas tratando das ciências e tradições ocultas, utilizando agora, nesse momento, a maravilhosa obra do Manly Palmer Hall, O Segredo, a sabedoria oculta, o segredo oculto da sabedoria das idades. Esse maravilhoso livro, escrito em 1928 e que até os dias de hoje ainda é editado, contém um sumário de doutrinas realmente muito importantes para todos aqueles que estão se aculturando dentro do mundo do esoterismo, do ocultismo e, por que não dizer, da teosofia. Manly Hall, que nós já fizemos um programa apenas para falar da sua biografia, foi uma pessoa que trabalhou desde tenra idade, desde os seus 20 e poucos anos de idade, ele já estudava e propagava a sabedoria das idades, sabendo que nenhuma tradição, nenhum culto, nenhuma religião tem sozinha a sabedoria. A sabedoria está espalhada pelas mais diversas formas que o homem realmente encontrou para expressar, quer seja da forma devocional, quer seja da forma intelectual, da forma ritualística, como tantas ordens esotéricas o fazem. Então, o livro A Sabedoria Oculta das Idades, esse livro traz realmente a base filosófica para esses temas. E no dia de hoje nós vamos falar aqui de duas tradições muito importantes para o esoterismo, para o ocultismo como ele é hoje. Ele tem muito de suas raízes justamente nessas duas tradições. No primeiro bloco nós vamos falar sobre os druidas, sobre o druidismo, usando a obra de Manly Hall como a nossa base. Druidas que tem esse arquétipo, né, que nós podemos acompanhar no filme O Senhor dos Anéis, com o grande personagem de Gandalf, que hoje realmente popularizou, é praticamente a figura clássica de um mago druida. Mas o Manly Hall aqui nos fala das origens do druidismo. Então ele nos diz o seguinte: os habitantes originais e primitivos da Grã-Bretanha, em algum tempo remoto, reviveram e reformaram suas organizações nacionais. Os seus sacerdotes ou instrutores tinham até então simplesmente se chamado Gwyd, mas foi considerado ter que se dividir o seu território em duas partes, né? E justamente o sacerdote principal dividiu então a terra da Grã-Bretanha em partes. Então se formou, né,
é com essa divisão o antigo Der Wids, que origina então uma das possibilidades para a origem do termo druida, é o Der Wid, ou então o instrutor superior, que também ficou com parte do território da Grã-Bretanha. Também existia o Gowid e Owid, também Ovat, que era o instrutor dos subordinados. Então, todos esses nomes, na verdade, eram chamados de uma forma geral de bardos ou professores da sabedoria, pois os druidas realmente tinham uma sabedoria e uma magia muito forte, reconhecida até os dias de hoje. Então, como esse sistema amadureceu e se ampliou, a ordem dos bardos consistia de três classes: os druidas, os Beardbrants, ou privilegiados pelos bardos, e então os Ovats. E isso está citado no livro Costume dos Habitantes Originais das Ilhas Britânicas, de Samuel Merrick, citado aqui por Manly Palmer Hall. Então, esta é uma das possibilidades da origem do termo druida, pois com certeza a tradição oculta nos falará também de outras possibilidades para esse nome. Então nós temos aqui aqueles que estão nos assistindo, os sacerdotes druidas, que também passaram a adorar a figura de Mitra, que nós vamos falar no nosso segundo bloco de hoje. Usavam a sobrepeliz, que é uma das vestes que é usada até os dias de hoje pelo cristianismo católico. Então, Max Miller também comenta sobre esse termo, a palavra druida, que possivelmente ela deriva do irlandês, da palavra irlandesa drui, que significa os homens das árvores de carvalho, pois os druidas adoravam sempre a natureza e estavam sempre transitando por entre as florestas. E também Max Miller chama a atenção para o fato de que os deuses da floresta e as divindades das árvores eram chamados pelos gregos de dríades. Daí também uma outra possibilidade do surgimento do termo druida. E alguns acreditam que a palavra é de origem teutônica, e outros também atribuem aos galeses a sua origem. E alguns a relacionam com o gaélico Glencar, que significa um homem sábio ou um feiticeiro. E em sânscrito a palavra dru significa madeira. Então há realmente uma base para tudo isso que nós estamos falando. E ao tempo da conquista romana, os druidas então dominavam completamente a Grã-Bretanha e a Gália, e seu poder sobre o povo era inquestionável. E houve casos nos quais exércitos, prestes a atacar uns aos outros, embanhando suas espadas, eram comandados e ordenados pelos druidas, que vestiam então branco. Nenhuma empreitada de grande importância era começada sem assistência desses patriarcas, que eram então como mediadores entre os deuses e os homens. A ordem druídica merecidamente é acreditada como tendo tido uma profunda compreensão da natureza
e das suas leis. Com certeza, e nós vemos o livro aqui do Manly Hall, tem esta figura clássica também do druida. A Enciclopédia Britânica afirma que a geografia, as ciências físicas, a teologia natural e a astrologia eram seus estudos favoritos. Os druidas tinham um conhecimento fundamental da medicina e especialmente o uso das ervas. Os instrumentos cirúrgicos, que eram relativamente toscos comparados com os nossos, também foram encontrados na Inglaterra e na Irlanda. E um tratado ímpar de medicina britânica afirma que praticamente tudo, né, que os druidas precisavam para exercer a sua medicina se encontrava num quintal com o cultivo de certas ervas e plantas. E o grande ocultista Eliphas Levi fez a seguinte declaração no seu livro A História da Magia com relação aos druidas. Os druidas eram sacerdotes e médicos, curavam pelo magnetismo e faziam amuletos com sua influência fluídica. Seus remédios universais eram o visgo e os ovos das serpentes, porque estas substâncias atraem a luz astral de uma maneira especial. A solenidade do corte do visgo chamava a estas plantas a confiança popular, tornando-a poderosamente magnética. O progresso do magnetismo algum dia revelará a nós as propriedades de absorção do visgo. Compreenderemos então o segredo desses crescimentos esponjosos que desenham as suas virtudes não utilizadas nas plantas e nas suas tinturas. Os cogumelos, as trufas, as vesículas das árvores e os diferentes tipos de visgo eram empregados com compreensão pela ciência médica dos druidas, mas não deve-se imaginar que os seus efeitos eram mais rápidos do que predicam hoje com seus remédios a ciência, a qual obviamente ela pode avançar muito para abarcar esse conhecimento antigo da medicina druídica. Não só era o visgo sagrado como simbólico do remédio ou da panaceia universal, mas também por causa do fato de que ela crescia sobre a árvore de carvalho. Através do símbolo do carvalho, os druidas adoravam a divindade suprema, provavelmente pelas propriedades que o carvalho exibia, a sua dureza, a sua durabilidade e o maravilhoso visgo que crescia sobre ele, que era extremamente medicinal, e assim o empregava. E ainda sobre o visgo, portanto, qualquer coisa que crescia sobre a árvore do carvalho era sagrada para os druidas. Em determinadas estações do ano, de acordo com as posições do Sol, da Lua e das estrelas, o arco druida escalava a árvore de carvalho e cortava o visgo com uma foice de ouro consagrada a esse serviço. E o crescimento parasitário do visgo era capturado em panos brancos previstos para este ato, para que ele não fosse tocado pela terra e fosse prejudicado com as vibrações
terrestres. Também se fazia geralmente o sacrifício de um touro branco sobre as árvores de carvalho. Os druidas eram iniciados de uma escola secreta que existia no meio deles. Nesta escola, que muito se assemelhava aos mistérios báquicos de Eleusis da Grécia, ou os ritos egípcios de Ísis e Osíris, justamente eram designados os mistérios druídicos. Tem havido muita especulação sobre a sabedoria secreta que os druidas alegavam possuir. Seus ensinamentos secretos nunca foram escritos, mas foram comunicados oralmente a candidatos e especialmente preparados, como o irmão maçom Robert Brown, do 32º grau, que tinha a opinião que os sacerdotes britânicos legaram as suas informações aos navegadores fenícios milhares de anos antes da era cristã. Estabeleceram colônias na Grã-Bretanha e na Gália durante a procura do estanho. E Thomas Morris, em seu Antiguidades Indianas, falou longamente sobre os fenícios, os cartagineses e as expedições gregas dentro do território britânico para efeito de aquisição do estanho. Outros são da opinião que os mistérios, como celebrado pelos druidas, eram de origem oriental, possivelmente até budistas. São as diversas teorias a respeito da sabedoria dos druidas. A proximidade das ilhas britânicas com a Atlântida perdida pode representar a explicação do porquê a adoração do sol desempenhava um papel importante nos rituais do druidismo. De acordo com Artemidoro, Céres e Perséfone foram adorados em uma ilha perto da Grã-Bretanha, com ritos e cerimônias semelhantes ao da Samotrácia. Não há nenhuma dúvida de que o panteão de deuses druídicos inclui um grande número de divindades gregas e romanas. Isso teria espantado muito a César durante sua conquista da Grã-Bretanha e da Gália, e levou-o a afirmar que estas tribos haviam adorado Mercúrio, Apolo, Marte e Júpiter de uma maneira similar a que os países da América Latina. É quase certo que os mistérios druídicos não eram indígenas naturais da Grã-Bretanha ou da Gália, mas haviam migrado de regiões antigas de antigas civilizações. A escola dos druidas eram divididas em 3 partes distintas, e os ensinamentos secretos incorporados são praticamente os mesmos que os mistérios ocultos sobre as alegorias da loja azul na maçonaria. Então havia a mais baixa dessas 3 divisões, chamados Ovates, e esse era um grau honorário, não exigindo especial purificação ou preparação. Os Ovates, provavelmente os aprendizes, vestiam-se de verde, a cor druídica da aprendizagem, e esperava-se que então viessem a conhecer alguma coisa sobre medicina, astronomia, poesia e, se possível, por vezes música. Um Ovat era um indivíduo admitido na ordem druídica devido à sua excelência geral e conhecimento superior relativamente aos problemas da vida. A segunda divisão dentro dos mistérios druidas eram
os bardos, né? Ou birds. Seus membros então vestiam-se de azul celeste, representando então a harmonia e a verdade, e que lhes era atribuído o trabalho de memorizar, pelo menos em parte, os versos, mais de 20 mil versos da poesia druídica sagrada. Eles foram muitas vezes retratados com a harpa primitiva britânica ou irlandesa, que era um instrumento composto de cordas de cabelo humano e tendo como muitas das cadeias de caracteres que eram colocadas ao longo do instrumento. Esses bardos frequentemente eram escolhidos como professores de candidatos buscando entrada nos mistérios druídicos. Os neófitos desta ordem dos bardos usavam vestes listradas de azul, verde e branca, e estas eram as cores sagradas da ordem druídica: o azul, o verde e o branco. A terceira divisão era a dos druidas, que com certeza se refere à ordem dos mestres. Seu trabalho específico era ministrar as necessidades religiosas do povo. E para chegar a esta dignidade de druida, ou também de Dervidon, o candidato deveria primeiro ser um bardo. Os druidas sempre se vestiam de branco, simbólico do seu grau de pureza, e também a cor usada por eles para simbolizar o sol. Para alcançar a posição exaltada de arco-druida, chefe espiritual da organização, era necessário que um sacerdote passasse através de 6 graus sucessivos da ordem druídica, e os membros dos diferentes graus eram diferenciados pelas cores de seus cintos, pois todos eles usavam vestes brancas. Alguns autores são da opinião que o cargo de arquidruida era hereditário, descendendo de pai para filho, mas é mais provável que a honra era conferida por uma eleição. Seu destino era escolhido então por suas virtudes e integridade dos membros mais instruídos dentre os mais elevados graus druidas. De acordo com James Gardner, havia geralmente 2 arquidruidas na Grã-Bretanha, um residente na ilha de Anglesey e o outro sobre a ilha de Man. Presumivelmente havia outros na Gália. Estes dignatários geralmente transportavam cetros dourados e eram coroados com folhas de carvalho, que então faziam a sua indumentária. E os seus ritos se davam nesses locais sagrados até os dias de hoje, como Stonehenge, que com certeza era um local de adoração druida. E até hoje há ordens que se chamam de druidas e tentam manter alguma coisa daqueles mistérios antigos que eram então mantidos e ensinados pelos druidas. Eliphas Levi, uma vez mais, afirma que os druidas viviam em grande abstinência de forma muito rigorosa. Estudavam as ciências naturais, preservando o segredo mais profundo, e admitiam novos membros somente após longos períodos de observação. Muitos dos sacerdotes da ordem
viviam em edifícios não muito diferentes dos mosteiros do mundo moderno. Eles se associavam em grupos como os ascetas do Oriente. Embora o celibato não lhes fosse exigido, poucos se casavam. Muitos dos druidas aposentavam-se do mundo e viviam em cavernas bem distantes, ou em casas de preda bruta, ou em pequenos barracos construídos nas profundezas de uma floresta. Lá eles oravam e também desenvolviam a sua medicina, surgindo apenas para exercer as suas funções religiosas. E James Freeman Clarke, em seu livro As 10 Grandes Religiões, descreve as crenças dos druidas da seguinte forma: os druidas acreditavam em 3 mundos e na transmigração de um para o outro, em um mundo mais além em que predominava a felicidade. Também acreditavam em um mundo inferior de miséria, e este era o atual. Então esta transmigração punia ou recompensava e também purificava a alma. No mundo presente, diziam eles, bem e mal são tão exatamente equilibrados que o homem tem a máxima liberdade e é capaz de escolher ou rejeitar qualquer um. E assim segue o livro de Manly Palmer Hall, falando exatamente sobre os mistérios druídicos. Entre eles também eram bastante os seus símbolos. Muitos são conhecidos nos dias de hoje, mas usados por outras religiões, como a cruz e a serpente, que eram sagradas para os druidas. E justamente ainda se vê essa cruz com a serpente enrolada nela, que era exatamente um conhecimento que eles tinham a respeito dos espíritos da natureza, as fadas, os gnomos e as ondinas, que eles percebiam e utilizavam dentro dos seus rituais. E nos seus templos se preservavam o fogo sagrado, e também eram locais onde faziam seus círculos mágicos, e adoravam então o universo. E as suas divindades principais se reduziam ao princípio masculino e feminino da natureza, o grande pai e a grande mãe, que eram idênticos às grandes características que se viam em Osíris e Ísis, ou então no Egito, ou Baco e Ceres na Grécia, ou qualquer outro deus supremos e deusas supremas que representavam os 2 princípios do mesmo ser. E dentro dos seus graus misteriosos, poucos tinham sucesso em passar por todos eles, pois os candidatos eram enterrados em um caixão como símbolo da morte do Deus Sol. O teste supremo, no entanto, era que esse caixão era enviado para o mar em um barco aberto. E ao passar por esta provação, muitos perderam a vida. Taliesin, um erudito antigo que atravessou esses mistérios, descreve o barco aberto em seu livro Faber, a idolatria pagã. Os poucos que passaram então ao 3º grau de druida diziam-se deles que nasceram de novo e eram instruídos nas verdades ocultas e secretas dos sacerdotes druidas, que eles tinham preservado desde a antiguidade.
destes novatos a druidas foram escolhidas muitas nomes de personalidades do mundo político e religioso britânico. E isso também está citado no livro Moral e Dogma de Albert Pike, um grande maçom. E com essas palavras, ouvintes, nós encerramos aqui o primeiro bloco do programa de hoje. Nós estamos repassando com vocês as tradições ocultas e os druidas, esse povo marcadamente celta que viveu na Gália, que viveu na Grã-Bretanha, era também um povo que tinha a sabedoria oculta dentro de si e mantinha os mistérios muito parecidos com aqueles que nós vemos nos dias de hoje. Os irmãos e irmãs que são iniciados das ordens devem ter percebido que esses 3 graus dos druidas são muito parecidos com os 3 graus que nós temos nas ordens atuais. E, com certeza, no segundo bloco, quando nós tratarmos aqui de Mitra, nós teremos uma maior ilustração de como essas tradições antigas são realmente a base para os mistérios modernos. E é o nosso privilégio estar aqui levando esses temas para vocês, ouvintes, mas vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, convidando a vocês, ouvintes, venham se unir aqui a Levir, a loja esotérica virtual, nos apoiando, devolvendo um pouco dessa energia que nós enviamos com tanto amor, com tanto carinho para vocês, apoiando para que esse programa e outras iniciativas possam continuar trabalhando, funcionando na internet. Vamos ao nosso intervalo e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da loja esotérica virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM,
iluminando o seu coração. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está avançando aí na nossa temática das ciências ocultas, ciências e tradições ocultas. Falamos aí usando a obra A Sabedoria Oculta das Idades, de Manly Palmer Hall. Falamos inicialmente dos druidas e agora no nosso segundo bloco vamos falar um pouco sobre os ritos de Mitra, ou o famoso mitraísmo, que é a religião que foi uma tradição muito importante na Europa e que precedeu, de certa forma, o cristianismo, até concorreu com o cristianismo, e nós vamos ver que realmente ele tem uma importância para as tradições atuais, pois aquilo que nós chamamos de religião, que nós chamamos de esoterismo, da espiritualidade como ela é cultuada nos dias de hoje, ela tem com certeza a sua base na antiguidade. Então nós podemos observar e comentar, ouvintes, de que a grande importância do mitraísmo, assim como os druidas faziam através da árvore do carvalho, que é o meu privilégio ter esse sobrenome de Carvalho, pois era assim como a oliveira, assim como outros povos adoravam diversas árvores, elas representavam simbolicamente o poder do sol. Assim como toda planta que recebe a força que vem do sol, e é obviamente uma força divina, uma força cósmica, a qual nós não podemos negar de forma alguma. Por mais materialista que nós sejamos, nós temos que reconhecer que é no sol que está a fonte da vida, da energia, que é o nosso pai energético. Assim como a terra é a nossa mãe, como base material, como fornecedora do palco sobre o qual essa energia divina se desdobra até manifestar o ser humano e os demais seres que estão aqui evoluindo nesse planeta. Pois de forma alguma a humanidade é a única que está aqui evoluindo. Então os mistérios de Mitra, que também são mistérios de adoração a Deus na forma do sol, eles advêm então dos mistérios persas, que migraram então para o sul da Europa e foram rapidamente assimilados pela mente latina dos povos que ali estavam. O culto cresceu rapidamente, especialmente entre as forças romanas, e durante as guerras de conquista de Roma, os seus ensinamentos foram então transportados pelos legionários romanos por quase todas as partes da Europa. Tão poderoso era o culto de Mitras que o imperador romano foi inclusive iniciado na sua ordem, né? E a forma do seu culto eram reuniões em cavernas sobre as cidades romanas.
e sobre a propagação dessa escola de mistério nas diferentes partes da Europa. C.W. King, em seu livro Gnósticos, e diz o seguinte: os baixo-relevos do mitraísmo nas faces das rochas ou em pedras comprimidas ainda abundam nos países anteriores às províncias ocidentais do Império Romano. Muitas ainda existem na Alemanha e ainda mais na França, e nesta ilha, a Grã-Bretanha, muitas vezes têm sido descobertas na linha das paredes e nas decorações que ali se encontram. E em sua Filosofia e Ética de Zoroastro, Alexander Wilder afirma que Mitra é o título de Zend, do Zend-Avesta, da tradição persa, para o Sol. E ele devia então habitar dentro dessa esfera brilhante. Mitra tem em si um tipo macho e um aspecto fêmea, embora não fosse andrógeno. Como Mitras, ele era o esteio, o símbolo do Sol, poderoso e radiante e mais magnífico dos Iazatas, ou Izades, ou gênios do Sol. Mitra, como uma divindade, representa então esse princípio energético. O universo mundano é reconhecido como o seu símbolo. Ele representa a natureza como receptivo e aspecto fecundo terrestre que recebe os banhos de energias da orbe solar. Então, o culto mitraico, do mitraísmo, é uma simplificação dos ensinamentos mais elaborados que nós encontramos na Pérsia com Zoroastro ou Zaratustra, que era o mago do fogo persa. Se nós pesquisamos outras fontes, como até na Wikipedia, se nós procuramos informações sobre o mitraísmo, nós vamos ver que o culto a Mitra era fundamentalmente o culto ao Sol. Então, esse termo Mitra, né, advém, né, a uma divindade indo-iraniana cujas referências mais antigas retornam ao 2º milênio antes de Cristo. Esse culto com certeza teria surgido na Índia e se difundido pela Pérsia e mais tarde pelo Oriente Médio, até que Mitra fosse cultuado na Europa dessa forma. Mas foi exatamente com a expansão do Império Romano que os romanos então encontraram esses mistérios e acabaram incorporando muito dos seus aspectos. Então é possível que os responsáveis pela introdução do culto de Mitra no Império Romano tenham sido os legionários que serviram nas suas fronteiras orientais do Império Romano. As primeiras provas materiais do culto de Mitra são verificados no ano 71 ou 72 depois de Cristo, e tratam-se de inscrições feitas por soldados romanos que procediam então à sua guarda, né? E em finais do século II da nossa era, o mitraísmo já estava amplamente popularizado no exército romano, bem como entre os comerciantes, os funcionários e os escravos. E a maior parte dos achados referem-se às fronteiras germânicas
do Império Romano. Pequenos objetos de culto associados a Mitra têm sido encontrados nos locais que vão da Romênia até a região do mar Adriático. E também o fim do mitraísmo se deu, né, por volta do 3º século, justamente na época em que estava ascendendo o cristianismo. Então o mitraísmo foi proibido, né, juntamente com outros cultos, né? Então o sincretismo entre a religião de Mitra e certos cultos solares de procedência oriental foram então ajuntados na religião do Sol Invictus. E esta então era, por assim dizer, um culto muito predominante em Roma e foi realmente adotado pelos seus imperadores, até que justamente foi proibido por Teodósio no ano de 391 da nossa era, justamente quando Constantino também havia já colocado o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. E as doutrinas do mitraísmo, né, as informações que se tem são muito fragmentárias, mas um ponto interessante que se tem sobre as doutrinas do mitraísmo: o Mitra normalmente em Roma era representado como um soldado que conseguia abater um touro e então matava, fazendo jorrar o seu sangue com uma adaga enfiada no seu dorso, e ali surgiam alguns animais como um cão, uma serpente e um escorpião, que então sorviam esse sangue ou então picavam aquele boi que havia sido sacrificado por Mitra. E aí estão alguns símbolos, né? Então os cultos a Mitra eram realizados normalmente em cavernas chamadas em esses templos ou cavernas eram chamadas de Mitraeum ou Mitrea. Esses espaços eram cavernas naturais e mais tarde se optou pela construção então de locais escuros e sem janelas que imitavam as cavernas naturais. Os templos tinham uma capacidade limitada de público. A maior parte deles não podia receber mais do que 30 ou 40 pessoas. E no Mitraeum ou no Mitraem clássico, não é? Como nós vamos, aqueles que estão nos acompanhando aí no vídeo, vocês podem ter aí a visão de como era um local do culto mitraico ou no Mitraem, né? Então era composto das seguintes partes: a antecâmara e o spelium ou spelunca, a caverna propriamente, que era uma sala retangular decorada com pinturas e com 2 bancos posicionados junto a cada uma das paredes, onde se faziam então os banquetes sagrados. E havia também o santuário no extremo da caverna, onde seria o oriente lá da caverna, onde estava o altar e então a imagem de Mitra, que podia ser uma pintura ou um baixo relevo ou uma estátua de Mitra, normalmente com a imagem dele matando então o touro. Encontraram-se vários desses Mitrae em territórios que pertenciam ao Império Romano, e alguns dos quais foram transformados em criptas de igrejas cristãs. A maior concentração desses edifícios do mitraísmo
encontram-se em Roma, mas também se descobriram em locais como o norte da Inglaterra e a Palestina. E exatamente esse culto se baseava então na mitologia do mitraísmo, né? Pois se dizia que Mitra havia nascido, né, de uma pedra, e perto, né, desse local do seu nascimento havia uma fonte sagrada, e também se diz que ele havia nascido justamente debaixo dessa árvore sagrada ou dessa rocha sagrada, a Petra Generatrix. Então, por isso, Mitra é chamado de Petra Natus. E esse aspecto relaciona-se com as tradições armênias sobre a caverna de Meher, também outro nome para Mitra. Então, no momento do seu nascimento, trazia na cabeça o barrete frígio, uma tocha e uma faca, e foi adorado pelos pastores pouco tempo depois do seu nascimento. Com a sua faca, cortou as folhas da árvore sagrada com as quais criou a sua roupa. E aí vai se desenvolvendo a sua mitologia, a mitologia de Mitra. E com relação ao touro que Mitras mata, e que a iconografia sempre é essa com relação a Mitra, se diz que enquanto ele pastoreava nas montanhas, encontrou então o touro primordial. Vamos voltar na imagem do touro sendo morto por Mitra, que é obviamente um simbolismo. Então ele encontra o touro primordial, que ele agarra pelos cornos e ele então o monta. Mas o touro, com seu galope selvagem, faz então com que ele caísse. E Mitra continua perseguindo e agarrando os cornos do animal, tendo então o touro sido arrastado por bastante tempo, até que ele fica cansado. E o deus Mitra então o agarra pelas patas traseiras e o carrega nos ombros, e o levou vivo com muitas dificuldades até a sua caverna. E esta viagem de Mitra com o touro às costas é denominada de trânsitos. Quando chega à caverna, um corvo enviado pelo sol comunica a Mitras a que ele deveria realizar então o sacrifício. E Mitra, segurando o touro, crava-lhe a faca no flanco. E da coluna vertebral do touro saiu então trigo, e o seu sangue era na verdade vinho. O seu sêmen foi recolhido e purificado pela lua, e gerou animais úteis ao homem, ao qual chegou um cão que comeu o trigo. E também ali apareceu um escorpião que enfiou as suas pinças nos testículos do animal, e também uma serpente que sorveu o seu sangue. Tudo isso é, obviamente, uma simbologia da descida da energia divina até a matéria. E os autores que interpretam essa mitologia veem aí realmente uma grande conexão com o próprio sacrifício que outros povos faziam, não só fisicamente, mas também simbolicamente, como nós temos dentro do cristianismo. Então, esse culto que os romanos principalmente faziam, dentro desse simbolismo de Mitra, né, se liga muito ao simbolismo
da Eucaristia, da missa cristã, pois na missa cristã também se menciona o sangue com o qual Jesus se identifica, representando também essa descida da energia divina. E o nascimento de Jesus, quando se menciona que ele nasceu em uma manjedoura, outros dizem também que ele nasceu em uma caverna. Então o relato é praticamente idêntico ao de Mitras. E dentro da ordem do mitraísmo também haviam os seus mistérios, né? Que consistia de 3 graus importantes. E a preparação para esses graus consistia de autopurificação e também a elevação das potências intelectuais e o controle da natureza animal. No primeiro grau dos mistérios mitraicos, o candidato recebia então uma coroa e também uma espada, e era instruído nos mistérios da potência escondida da divindade advinda da tradição de Mitras. Provavelmente era ensinado que a coroa dourada representava sua própria natureza espiritual, que deveria ser objetificada e se desenrolava ante ele para que ele pudesse glorificar verdadeiramente a Mitra. E então Mitra era o grande mediador, e também se via que dentro dos templos mitraicos haviam a decoração com as estrelas das constelações do zodíaco. E isso também nós vemos de uma forma simbólica até hoje nos templos maçônicos, pois representa a descida das energias divinas, como nas representações que nós vemos nas grandes catedrais ou nos grandes templos, da energia divina descendo até a matéria. E tudo isso tem um grande simbolismo que faz com que nós compreendamos que os mistérios atuais, eles têm muita relação com os mistérios antigos, como o mitraísmo. Só para finalizar, né, nas iniciações do mitraísmo haviam 7 níveis, que eram o nível do corvo, o nível do Crífios, né? Também o de Miles, que era soldado, o de Léo, que era o leão, de Perses ou persa, de Heliodromos ou emissário solar, e o de Pater ou pai. Haviam várias representações com animais, né? E o teriomorfismo, por assim dizer, era muito comum entre esses povos, a representação de certas forças na figura de animais. E as insígnias do pai ou do pater, né, eram o barrete frígio, o bastão e o anel, que são exatamente as mesmas insígnias que nós vemos hoje os bispos cristãos receberem, que são exatamente a mitra, que até hoje tem esse nome, que é o chapéu, o adorno de cabeça típico do sacerdote no grau de episcope ou de bispo. Também o bastão, que é o báculo que os bispos usam até hoje, e o anel, que todo bispo deve usar, justamente colocando o seu poder sacerdotal. E um último comentário é que as mulheres eram excluídas dos mistérios mitraicos, e talvez isso seja uma explicação do porquê muitos ritos de mistérios
atuais, infelizmente, fazem a exclusão das mulheres. Isso é uma tradição que vem de há muito. E não vamos entrar, obviamente, no mérito aqui da questão, mas sim do porquê isso tem uma tradição muito antiga. E o rito principal do mitraísmo era então um banquete ritualístico realizado dentro dos mitreus, ou seja, as cavernas ou templos do mitraísmo. E nesse banquete, praticamente ele se assemelha muito à missa, à Eucaristia do cristianismo. E segundo Justino, os alimentos oferecidos nesse banquete eram o pão e a água, mas alguns achados arqueológicos revelam que na verdade era ofertado o pão e o vinho, como se faz até os dias de hoje nas celebrações da missa. E essa cerimônia era realizada na parte central do Mitreum, onde existiam 2 bancos, onde os participantes se deitavam para ceiar, conforme o costume romano de comer deitado. Vejam bem como é que são os costumes das épocas, E só para finalizar, dentre os muitos simbolismos que haviam no mitraísmo, muitos deles realmente parecem-se muito com os mistérios cristãos. E nós podemos mencionar para vocês que praticamente as vestes que os sacerdotes cristãos usam nos dias de hoje, elas são advindas dessa tradição do mitraísmo e também do druidismo, como nós vimos no primeiro capítulo, aliás, na primeira parte aqui do nosso programa de hoje, nosso primeiro bloco. As sobrepeliz que os druidas usavam são usadas até hoje. A batina, que os adoradores de Mitra usavam, é usada até hoje. O seu cinto ou síngula, que separava a natureza inferior da superior, era usada no mitraísmo e é usada hoje. E nós vemos também estas insígnias que são o chapéu, o barrete, que é a mitra, que tem esse nome até hoje, e a casula, que é usada pelos sacerdotes, e o báculo, o grande cetro, usado pelos mitraístas, é usado pelos nossos bispos, e o anel, que é a insígnia do Papa, o anel de Pedro, e que todo bispo também usa como símbolo do seu poder. E aí, ouvintes, nós vemos como as tradições antigas de centenas e milhares de anos atrás se conectam com a nossa realidade atual. Nós podemos perceber a continuidade desses mistérios e como eles têm um simbolismo muito profundo que nós precisamos estudar e compreender dentro de nós mesmos para realizar a compreensão do que nós realmente somos. Pois tudo isso que nós mencionamos são símbolos externos de realidades internas e nunca podemos jamais confundi-los com realidades em si. Mas o avançar da hora, ouvintes, nos obriga aqui a botar um ponto final em mais um programa Lux Esotérica. Agradecemos muitíssimo a audiência de vocês, ouvintes, e convidamos a todos para uma última vibração. Vamos, ouvintes, uma vez mais nos voltar para o nosso eu interno. Uma vez mais sentindo a pulsação dos nossos corações, fechando os nossos olhos,
Vamos, ouvintes, visualizar aquele brilho profundo que irradia de dentro dos nossos corações. E vamos fazer essa luz vibrar e se expandir por dentro de nós, iluminando o nosso corpo e também fora do corpo a nossa aura. E vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa luz que nós relembramos brilhe cada vez mais intensamente na vida de todos vocês, para esclarecer as nossas mentes na busca dessa luz que o nosso programa existe. Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, quer ao vivo, quer nas gravações desse programa, e convido a todos vocês para as nossas próximas edições. Nos despedimos de todos vocês com o nosso fraterno abraço, nosso melhor boa noite, um bom descanso para todos vocês, um bom repouso. Aguardamos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até a próxima oportunidade. Esotérica FM. Música e sabedoria para sua alma.